hoje lá com os deputados. Vamos saber então o que foi falado, né? Se as contas estão ou não no vermelho, com a Simone Rames, que acompanhou a sessão virtual e traz as informações ao vivo. Boa noite, Simone, que a partir de hoje participa conosco aqui de casa, né? Oi, Mike. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, por conta da gestação e por conta dessa lei que determina o afastamento de gestantes do trabalho, a partir de hoje eu contribuo para o RIC Notícias de casa, mas com o mesmo compromisso de informar. Hoje, inclusive, participei da sessão online da prestação de contas do governo do estado na Assembleia Legislativa. O secretário da Fazenda falou por mais ou menos 2 horas, respondeu às perguntas dos deputados. E olha, o Paraná é um dos poucos estados do país que tem o que comemorar, porque fechou o primeiro quadrimestre do ano com saldo positivo em caixa, pouco mais de 3,6 bilhões de reais. O que ainda preocupa é o déficit da arrecadação do ano passado, o tombo na arrecadação por conta da pandemia. Então, olha, a gente preparou uma tela para a gente entender melhor como é que anda a contabilidade aqui do estado nesse primeiro quadrimestre do ano. O estado arrecadou com receitas, impostos, taxas e contribuições pouco mais de 15,9 bilhões de reais, mas gastou pouco mais de 13 bilhões de reais. Portanto, sobrou em caixa 3,6 bilhões de reais. Mas começou 2021 com um rombo, com déficit de 6,5 bilhões de reais. Na fala do secretário da Fazenda, ele demonstrou muita preocupação com os gastos com a saúde, que mais do que dobraram de 2019 para 2020. E o que tudo indica, esses gastos devem continuar assim em 2021. Até agora, o estado já gastou pouco mais de 2 bilhões de reais com a saúde. Vamos ouvir o que ele disse. É uma preocupação muito grande, porque certamente em permanecer o quadro, nós vamos ter uma incapacidade de fazer frente ao total das obrigações, mesmo que seja prioridade. Então, a área de saúde, ela aumentou o custo, aumentou os gastos operacionais e aparentemente veio para ficar. Por quê? Porque em 2022, mesmo tendo uma redução no quadro da pandemia, como é se esperado, mas nós vamos ter necessidade de novos investimentos. Então, eu estimo que as despesas com saúde, elas vão ficar durante um razoável tempo na faixa de 13% do orçamento. Tá aí a preocupação do secretário da Fazenda com os gastos com saúde. Os indicadores, de fato, mostram que tendem a piorar. Inclusive, o governo do estado lançou o decreto hoje com medidas mais restritivas, não é, Mark? É isso, Simone. Vamos acompanhar para ver como vai ficar essa conta aí, que quem paga geralmente é o pagador de impostos, conhecidos como eu, você e todos que estão nos assistindo. Obrigado, até amanhã. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto da reforma administrativa. A reforma administrativa enviada pelo governo restringe a estabilidade no serviço público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. O texto estabelece que leis complementares vão tratar de temas como política de remuneração, progressão de carreira e definição dos chamados cargos típicos de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da PEC por 39 votos a 26. O texto agora segue para uma comissão especial que vai analisar a essência da proposta e pode, inclusive, fazer modificações. Hoje ele já é um texto que moderniza a administração pública, a relação com os servidores, a forma de contratação, para que o Estado brasileiro possa suportar as demandas futuras. A gente tem um gasto excessivo e gastamos até com coisas desnecessárias e é preciso dotar o Estado dos mecanismos de poder se adequar àquilo que a realidade impõe. Esse texto da reforma administrativa aprovado ainda é tímido. Prevê que apenas parte dos novos funcionários públicos sejam contratados sem estabilidade e garante um monte de benefícios aos servidores que os trabalhadores da iniciativa privada não têm. O serviço público no Brasil custa muito caro aos pagadores de impostos. Gastamos com salários de servidores públicos cerca de 930 bilhões por ano. E isso representa 13,7% do PIB, que é a soma de tudo que se produz no país. O Chile, nosso vizinho, gasta menos da metade disso, 6%. Os países da União Europeia gastam, em média, 9% do PIB com isso. Para se ter uma ideia da distorção,
o nosso país investiu 6% do PIB em educação e gasta 13,7% com folha de pagamento do funcionalismo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, somos o 7º país que mais gasta no mundo com servidores. Outro estudo do Banco Mundial mostra que os servidores federais brasileiros ganham, em média, 96% a mais em relação a funcionários do setor privado que têm as mesmas características e qualificações. É desse custo que estamos falando. É importante uma reforma administrativa que corrija essas distorções. É preciso estabelecer a meritocracia e a igualdade no serviço público, além de ajustar a economia brasileira e oferecer um serviço de qualidade ao público. Os deputados ainda podem mudar tudo isso. Por isso, é importante cobrar para a reforma avançar de fato. Veja ainda hoje, a Prefeitura de Foz do Iguaçu corre para aplicar 10 mil vacinas.